A leitura do texto será baseada a mensagem desta tarde, encontra no livro de Números, capítulo 13, versículos 30 a 33. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Eu quero falar sobre uma frase que diz bem o que é o texto que foi lido. Eu daria o seguinte título: Somos príncipes e não gafanhotos. Vamos repetir isso aí todos juntos? Vamos lá? Somos príncipes e não gafanhotos. Mais uma vez. Somos príncipes e não gafanhotos. Amém? Ou será que há algum gafanhoto aqui? Espero que não, né? É lamentável constatar, amados irmãos, como tantos cristãos, e eu falo de gente convertida, vivem dominados, sufocados por complexos de inferioridade. Gente esmagada pela autoestima baixa, uma autoimagem achatada. E estas são pessoas que vivem amargando e curtindo um profundo sentimento de autorrepúdio e desvalor. São aquelas pessoas que dizem: eu sou um miserável, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não adianta tentar, os outros conseguem, sou fracassado, e vivem neste diapasão da desgraça. São pessoas que olham para dentro de si mesmas e enxergam-se com lentes embaçadas, olhos míopes, tendo de si os mais distorcidos e irreais conceitos. Há pessoas que são como aqueles 10 espias de Israel, a respeito dos quais o reverendo Geucílio acabou de ler. Eles eram príncipes, eram nobres, eram homens que representavam suas tribos, eram pessoas de valor, foram escolhidos criteriosamente por serem fortes, inteligentes e por serem líderes, representantes ilustres de suas casas, de suas famílias e de suas tribos, e foram enviados por Moisés para espiar a terra e trazer um relatório que deveria estimular, incentivar, encorajar, animar o povo às conquistas, a tomar posse do que Deus havia dado. E diz a Bíblia que lá eles gastaram 40 dias espiando, olhando, vendo, ficaram deslumbrados com a exuberância da terra, ficaram impressionados com a fertilidade da terra que manava leite e mel. Puderam conferir que, de fato, era tudo exatamente do jeito que Deus dissera, como Deus prometera. Todavia, na hora de dar o relatório, disseram a Moisés que, na verdade, a terra era boa, mas que devorava seus habitantes, que realmente manava leite e mel, mas que eles jamais conseguiriam entrar lá, porque havia gigantes ameaçadores e imbatíveis, e aos olhos deles, eles eram como gafanhotos. Eram príncipes, mas sentiram-se diminuídos,
desprezíveis, eram valorosos, mas sentiram-se como insetos. Foram tomados por um sentimento, irmãos, doentio de autodesvalorização e de impotência. Agora, o perigo nisso tudo é que esta síndrome de gafanhoto não ficou restrita a eles, aos 10. Eles contaminaram todo o povo. Eles foram virulentos, contaminadores. Eles conseguiram, usando uma linguagem atual, baixar o astral de todo o povo de Israel. O povo ficou alvoroçado, inquieto, rebelou-se contra Deus, contra Moisés, e como resultado de ter acreditado no relatório de um grupo que tornou-se complexado, vendo-se inferior, eles passaram 40 anos perambulando pelo deserto, 40 anos de agonia, como resultado de terem dado ouvidos à voz dos arautos da desgraça e não às promessas do Deus fiel. Isso acontece conosco. Nós vivemos como cristãos entre duas realidades. De um lado, as promessas de Deus. Não temas, eis que eu estou contigo. De um lado, a promessa do Senhor Jesus que diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Do outro lado, a realidade da violência, da fome, da miséria, da doença, do esfacelamento das relações familiares ou das relações mais queridas. E diante deste choque da palavra de Deus de um lado, da realidade do outro, das promessas que se apresentam de uma forma e da constatação do que os olhos carnais veem por outro lado, ou do outro lado e outro lado, nós frequentemente começamos a desanimar, a encolher, a murchar, a desaparecer, e vai crescendo em nós o pessimismo, o medo, o negativismo, e isso vai sufocando a beleza da promessa. E muitos de nós, ainda que vivendo debaixo de promessas gloriosas, nos deixamos abater por algumas constatações de dura realidade. Quais são os sintomas da síndrome do gafanhoto? Como é que nós sabemos que estamos vivendo o perigo de nos vermos como gafanhotos? Em primeiro lugar, quando temos um senso de fraqueza aguçado. Verso 31, eles disseram: não podemos subir. Eles anulam a palavra de Deus, eles simplesmente duvidam e só olham para os obstáculos. Seus olhos já não conseguem ver a vitória, tiram os olhos de Deus e colocam nas circunstâncias, como Pedro no mar da Galileia. De modo que a sensação de fraqueza exacerbada é patológica, é doentia. Em segundo lugar, esta síndrome manifesta quando surge um complexo de inferioridade. Olha o que eles disseram aí no verso 31, porque é o povo mais forte do que nós. Não haviam sequer lutado, não haviam ainda enfrentado, não havia ainda nenhuma batalha acontecido, mas eles já assumiram a priori a derrota. É aquele tipo de pessoa que diz: não vou nem lutar, não adianta. Já sei que perdi, já sei que fui derrotado, para que ir? Ou então aquele cristão que ora, e a coisa não acontece, e ele diz de si para si mesmo: eu sabia que não ia acontecer nada. Eu não sei nem para que eu inventei de orar. Não sei nem para que eu resolvi orar, porque eu já sabia que não ia dar em coisa nenhuma. O terceiro sinal da síndrome é quando nós nos tornamos propagadores do caos. Diz o verso 32, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Tinha leite, tinha mel, tinha promessa, tinha bênção, mas só viram miséria, só viram inimigos. Isso não parece muito com o que se vê hoje em dia, quando há pessoas obcecadas por uma ideia de demônios, e olham e veem demônios em todos os lugares, demônio no trânsito, demônio em cortina, demônio nas camas, demônio das empresas, a gente que está obcecada
por essa mania de demônio. E só fala em demônio. E parece até que a vitória foi dele, quando ele, na verdade, foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Queridos, nós não somos arautos do caos, nós somos mensageiros das boas novas. E qual é a boa nova? A boa nova é que o reino de Deus chegou, Jesus venceu e o inferno foi derrotado. O quarto sinal da síndrome de gafanhoto é a autoestima baixa. Olha o que diz o verso 33. E éramos aos nossos próprios olhos, para eles mesmos, como gafanhotos. Isso é, o indivíduo olha para si e não vê nada além de um gafanhoto. Ora, me desculpe, mas por mais feio que eu seja, sou mais bonito que um gafanhoto. Por menor que eu seja, eu sou maior que um gafanhoto. Então, não há problema que vá colocar nos meus olhos essa perspectiva de ver-me como gafanhoto, porque eu sou gente e gafanhoto é gafanhoto. Eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e gafanhoto é inseto. Mas quando nós estamos possuídos por este conjunto de sintomas, por esta síndrome, nós começamos a dizer: ah, eu sou um miserável. Interessante, há muitos anos, eu ainda era muito jovem, eu não deveria ter dito há muitos anos, né? Eu pastoreei uma igreja, era muito grande, e numa reunião em que estávamos orando, uma senhora começou a orar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou uma miserável, eu sou uma desgraçada. E, olhe, desceu o malho nela mesmo. Eu não presto. E eu, ingenuamente, lá para as tantas, disse: amém, é verdade, Senhor. E quase que eu não saio da reunião, porque ela me pegou depois, disse: o senhor está pensando que eu sou o quê? E eu disse: eu estou pensando que a senhora é o que disse que era. Das duas, uma, ou a senhora é o que disse, ou estava mentindo enquanto orava. Mas depois entendi, arrependido, que era a manifestação de uma doença existencial. Ela sabia no fundo da alma que não era aquilo que ela dizia que era, mas a sua mente adoecida, possuída pelo fracasso, pelo negativismo, fazia com que ela se diminuísse aos seus próprios olhos. E em quinto lugar, outro sintoma da realidade da síndrome de gafanhoto é a visão distorcida da realidade. No verso anterior eles disseram: éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Agora eles dizem éramos como gafanhotos aos olhos deles. Isso é, o problema existia nas duas mãos, nos dois sentidos. Eles se viam diminuídos e achavam que os outros olhavam para eles e os viam diminuídos. E a doença se agrava quando a gente começa a querer pensar o que os outros estão pensando. Quando nós começamos a dizer: eu acho que fulano acha isso de mim. E quando nós entramos nesta espiral, a enfermidade é crônica, é perigosa. Quando nós começamos a querer fazer leitura da mente do outro e começamos a racionalizar, dizendo: ele me olhou de um jeito que só pode estar dizendo que eu não presto. Ou ela me olhou de um jeito que só pode estar sabendo dos furos da minha vida. E começamos a querer imaginar e a treinar onisciência quando não temos esse atributo na nossa vida, amados irmãos. Sabe por quê? Porque a autoestima baixa faz com que esta síndrome se aposse de nós e a gente comece a distorcer a realidade. E aí problemas que a gente poderia resolver tranquilamente começam a se tornar enormes, gigantescos, graúdos, invencíveis, potencialmente intransponíveis. E só depois que a gente vence é que olha para trás e diz: meu Deus, era uma tolice, eu sofri tanto. Meu Deus, era uma bobagem, e quantas noites sem dormir. Meu Deus, era uma coisa tão pequena e eu fiquei sem comer. Meu Deus, era uma coisa tão simples e eu briguei com minha mulher, com minha mãe, com minha sogra, com meus filhos, briguei com o mundo e briguei comigo mesmo. Que desgraça! A síndrome de gafanhoto produz isso.
Agora, quais são os efeitos de quem entra nessa? Quem entra nessa? Quem põe o pé nessa estrada? Primeiro, leva os outros ao desespero. Capítulo 14, verso 1 diz que o povo chorou a noite inteira. Quando o povo viu a história, isso não é possível. Depois de 40 anos esperando, depois de andar esse deserto todo, depois de crer na palavra de Deus, depois de confiar em Deus, é isso que nos espera, e o povo chorou. Quem dá ouvidos a pessimistas vai se tornar igual ou pior do que eles. Preste atenção. Eu já disse aqui deste púlpito que vive melhor um ateu otimista do que um cristão pessimista, por incrível que pareça. Nesta dimensão de vida do planeta Terra, quem olha com otimismo equilibrado, não com aquele otimismo desequilibrado, que vê o que não existe, mas quem encara a vida com um realismo otimista, vai superando as dificuldades em nome de Jesus. Em segundo lugar, os que têm a síndrome de gafanhoto levam os outros à murmuração. O verso 2 diz: e todos os filhos de Israel murmuraram. É uma coisa séria. Se você se une a quem louva, daqui a pouco você está louvando também. Às vezes eu fico ali no altar olhando. Chega uma pessoa com a cara comprida e senta, e de vez em quando há uns que eu já conheço que chegam e eu digo: pronto, sentou junto do irmão mais alegre da igreja. E daqui a pouco o de cara comprida, frequentemente acontece isso, começa a cantar também. E eu digo graças a Deus, porque ao invés dele influenciar o outro e o outro ficar com a cara comprida, é ele que entrou aqui carrancudo, ou ela, que são influenciados pela bênção na vida do que está ao lado, e daqui a pouco está rindo, cantando, louvando, abraçando e beijando. Você não imagina como aqui de cima a gente vê essas mutações. Abençoadas, louvado seja o nome do Senhor. E de vez em quando lá à porta um diz assim: pastor, eu entrei aqui irado, mas vou saindo abençoado. Graças a Deus. Pior se fosse o contrário. Em terceiro lugar, quem ouve pessoas com síndrome de gafanhoto começam a viver um momento de ingratidão. Observem o que diz o verso 2 do capítulo 14. Quando eles ouvem um relatório, eles dizem: antes tivéssemos morrido no Egito. Se fosse para ser assim, era melhor ter morrido lá. Frequentemente, amados irmãos, pessoas com síndrome de gafanhoto dizem: quando eu não era convertido era melhor, era mais fácil. E muitos têm aquela ideia da mulher de Ló, de olhar para trás, de querer voltar. Saudades, nostalgia do Egito. Querem engrenar uma marcha ré e voltar. Quem anda com gente que tem a síndrome de gafanhoto, tenha cuidado. Em quarto lugar, quem vive esta síndrome conduz os outros à insolência. Disseram eles no verso 3: o Senhor nos trouxe aqui para cairmos à espada. Imagine que loucura. O que eles estão dizendo é o seguinte: sabe por que Deus nos libertou de Faraó? Só para nos matar aqui. Ele não quis nos matar no Egito, resolveu nos matar no deserto. Mas Deus quer acabar com a gente. Que coisa terrível. Em quinto lugar, pessoas com síndrome de gafanhoto levam os outros à apostasia, porque no verso 3 do capítulo 14 eles disseram assim: não seria melhor voltar para o Egito? Tinham saído de 400 anos de escravidão, de miséria, de humilhação, de morte, de desgraça, de sofrimento, e agora deu saudade da desgraça. Se é melhor voltar para o Egito. E há muita gente boa no meio do povo de Deus que já provou do mel celestial e de vez em quando é acometido por uma saudade do pecado de estimação que teve na vida. Há pecados de estimação. É aquele pecado que o indivíduo escova, ajeita e diz assim: eu tomara que Deus me peça tudo, menos esse negócio aqui. O que ele pedir eu entrego. Eu só queria que ele não pedisse para eu abrir essa gaveta. Eu abro todas, eu exponho o arquivo, mas eu só queria que ele me deixasse.
É como aquela oração que Santo Agostinho fazia antes de ser Santo Agostinho, filho de uma mãe cristã. E ele via o testemunho de sua mãe, queria mudar de vida, não conseguia, vivia uma relação de pecado com uma mulher. E ele orava a Deus e dizia: Senhor, eu preciso acabar este relacionamento, mas não agora. Alguém levou um jovem ao gabinete pastoral há muito tempo atrás, e o moço alcoólatra, e a pessoa que o levou disse: eu queria que o senhor orasse por ele. E eu me animei, eu olhei para o moço, um jovem simpático, eu notei que o álcool já estava fazendo alguns estragos. E eu disse: eu vou orar por você. Ele disse: espera aí, pastor, só um pouquinho. Eu digo: pois não. Ele disse: o senhor ore, mas não ore para eu largar, ore só para eu diminuir um pouco. Eu digo: tá, gostei, você é honesto. É honesto, é sincero, é verdadeiro. Vamos orar para diminuir. E orei com ele. E eu sei que ganhei a confiança dele, amados irmãos. Nós temos que tirar da nossa área de influência estas pessoas com síndrome de gafanhoto que querem nos estimular a voltar para o pecado. A gente anda para Canaã, Egito passou. Você lembra o que foi que Deus disse a Moisés quando ele saiu da presença de Faraó? Deus disse: Faraó, a quem tu vistes hoje, nunca mais o verás. Louvado seja o nome do Senhor. Você que foi liberto das mãos do diabo por Jesus, pode acenar o lencinho branco para ele dizer tchau. Nunca mais. Vá para cima do outro, porque comigo você perdeu o negócio. Meu amigo, bote o meu nome na coluna de prejuízo, porque o Senhor Jesus me libertou. Em sexto lugar, quem anda com pessoas que têm esta síndrome são induzidas à rebelião. Rebelião contra a liderança de Deus e rebelião contra o próprio Deus. Levantemo-nos, disseram eles, a um e vamos para o nosso capitão. Veja só, rebelião contra líderes. Ou, disseram eles, tão somente não sejamos rebeldes, não sejais rebeldes contra o Senhor. Então, a rebelião se manifestava em dois aspectos. Em penúltimo lugar, quem anda com gente que tem síndrome de gafanhoto, começa a viver medos, temores, fobias. Moisés disse: não tenham medo do povo dessa terra. Eles são grandes, mas para Deus não valem nada. Como diz a palavra de Deus, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu recebi um e-mail anteontem, pedindo orações por um amigo, pastor, um jovem, por quem eu tenho maior respeito e admiração, que é o reverendo Ronaldo Lidório. Ronaldo é muito jovem, mas já é doutorado em antropologia na Inglaterra e dedicou grande parte de sua vida a evangelizar canibais na África. Algumas tribos tiveram o primeiro contato com o evangelho através de Ronaldo. E esse e-mail nos dava conta que ele voltou com sua esposa para distribuir novos testamentos que ele havia traduzido com a equipe para o dialeto daquela tribo. Quando baixou isso em Gana, na África, baixou o pneu do carro e ele parou e desceu e foi atacado por um enxame de abelhas africanas. E ele, para proteger a família, correu para o mato com aquela nuvem de abelhas e caiu, e elas quase que destruíam ali a vida de Ronaldo. Ele desmaiou, a sua esposa acercou-se dele, conseguiu com um nativo jogá-lo numa corrente de água, orou, e o e-mail dizia que ele já estava bem recuperado e que haviam tirado só de um braço 100 ferrões de abelhas, mas da cabeça ainda não haviam conseguido tirar nenhum. E um milagre se deu, porque dizem os especialistas que 5 abelhas daquele tipo são suficientes para matar uma pessoa.
E quando ele entregou os Novos Testamentos, o feiticeiro da tribo pediu a palavra e disse: olhe, se você me der dinheiro para cachaça, eu mando os espíritos malignos saírem daquelas abelhas e você pode voltar em paz. E Ronaldo disse: você não vai ter dinheiro nem vai tomar cachaça, porque maior é o que está em mim do que o que está em você. E voltou e não houve nada. Louvado seja o nome do Senhor. Não há por que ter medo, medo disso, medo de despacho, medo de... Queridos, Satanás é um morcego, ele só trabalha na escuridão. Tem mais uma coisa, ele só se alimenta do prato que a gente dá, de modo que não abra brecha, não dê chance, não dê alimento a ele, e ele vai morrer de fome na sua vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, diz a Bíblia, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Não há por que ter medo. Finalmente, viver essa vida é uma desgraça. Agora, o que fazer para se ver curado da síndrome de gafanhoto? Porque esse negócio é difícil. Quando a pessoa começa a dizer para si mesma: tudo comigo dá errado, nada dá certo, eu só ando para trás, eu sou uma desgraça, sou um zero à esquerda. Se eu fosse escrever uma sinfonia, ia ser pior do que a música de Wagner, só pessimismo. E vive abatida, macerada, amarela. Alguns anos eu fui pregar numa cidade do interior da Alemanha chamada Dresden, que foi a cidade mais bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Dresden sofreu 72 horas ininterruptas de bombardeio, tanto que a rainha da Inglaterra, há 2 ou 3 anos, foi a Dresden oficialmente pedir perdão à população. E uma coisa que chamou muito a minha atenção na cidade de Dresden foi a tristeza do povo. Jovens envelhecidos, encurvados. E você percebia que isso não era característica de determinadas pessoas, um aqui, outro ali, mas era a média, um povo abatido, encurvado, humilhado, entristecido, pessimista, derrotado. E a liderança da cidade tomou todas as medidas possíveis, até mesmo esse perdão oficial pedido pela coroa britânica, para ver se de alguma forma arrancava os habitantes da cidade de Dresden, uma cidade bonita, industrial, um verdadeiro monumento, talvez a mais bonita cidade alemã do ponto de vista arquitetônico, para arrancá-los desta fossa, deste buraco negro, desta miséria de vida onde eles se meteram como resultado do trauma produzido por 72 horas de chuva, de bombas e explosivos sobre a cabeça deles. Como curar isso, amados irmãos? Será que a neurolinguística cura? Não cura. Você pode pegar Laí Ribeiro, Augusto Cury, quem você quiser, e você ficar repetindo, que não vai resolver nada. Você vai ficar cansado das repetições, porque não há neurolinguística que reverta a situação de quem vive sob a pressão desta síndrome de gafanhoto, quando a pessoa olha para si e diz: eu sou um gafanhoto. É a história de Kafka, com sua barata, que se acha um inseto. Curar, vamos lá, primeiro, é quebrantar-se diante de Deus, amém? Quebrantar-se é quebrar-se. Às vezes a pessoa ora e eu fico ouvindo, e ela diz: ó Deus, quebranta-me. Um dia eu fiz essa oração, me arrependi depois, porque quando Deus respondeu, doeu que não foi brincadeira, porque quebrantar é quebrar, e quebrar do ponto de vista bíblico é quebrar a cerviz, é você se dobrar, queira ou não queira, é encurvar-se, querendo ou não. Olha o que dizem os versos 5 e 6. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, e Josué e Calebe rasgaram as suas vestes, quebrantaram-se. Senhor, tem misericórdia. Na hora da crise, não adianta discutir, brigar, argumentar, fomentar, jogar um contra o outro, espalhar boato. O que precisa é quebrantamento, humildade, rosto no chão e boca no pó, em nome de Jesus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e confessar os seus pecados, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? É isso, quebrantamento, reconhecer que somos assim. Em segundo lugar, firmar-se nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Verso 7, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, ou seja, Deus diz a verdade, Deus não engana, Deus não mente. Não devemos ser influenciados por comentários, críticas ou pela epidemia do desânimo. Devemos colocar nossas raízes na palavra de Deus e nela confiar contra tudo e contra todos. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus disse, vai acontecer. Não sei quando, não sei como. Você está debaixo de promessa? Sossegue, calma. Tem um indivíduo na Bíblia chamado Caleb. Quantos de vocês aqui esperam a promessa de Deus há pelo menos um ano? Levante a mão. Quem? Olha aí, tem muita gente aqui, está vendo? Quem já espera mais de um ano? Tem aí. Ah, olha os jovens ali. Quem já espera a promessa de Deus há 3 anos? Li. A última, quem já espera há pelo menos 5 anos? Olha aí, está vendo? Agora lá vem o consolo. Caleb, este episcopal do Velho Testamento, era carismático. Você sabe quantos anos ele esperou a bênção? 45 anos. De modo que é consolo, não é? Bom, pastor, eu que espero a 5, a 3, a 2, a 1, isso é fichinha. Peço a Deus que você não tenha que esperar, não seja sócio de Caleb. 45 anos. Depois de 45 anos ele chamou Josué e disse: Josué, é o seguinte, eu estou com 85 anos, mas estou forte como naquele dia. Se há 45 anos o Senhor me prometeu, e eu vim não vim para reclamar não, eu vim para dizer a você que hoje eu estou com 85, mas continuo vigoroso e esperando do mesmo jeito. Aí Josué disse: olha, vá tomar Hebron, Hebron é sua. Ele foi e tomou, e a bênção cumpriu-se na vida dele. Então, amado irmão, espere, porque o processo de espera ensina, educa, amansa, para ser bem claro. Tem muita gente tão brava que Deus precisa amansar. Há outros que precisam de um alongamento de pavio. Tem gente que é nitroglicerina pura, principalmente de casa para fora, a começar em casa. Há uns que são mansos lá fora, mas são bravos em casa. Então, às vezes Deus diz: olha, vai esperar aí uns 10, 15 anos, porque enquanto você espera, você amansa. Agora, o bonito nisso tudo é que por mais que espere, você não desiste, se você tem a marca de Deus na sua vida. E em último lugar, precisamos conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Primeiro, disse Josué: se o Senhor se agradar de nós, possuiremos a terra. Quando Deus se agrada do seu povo, este povo se torna imbatível. Amém? O que é que a Bíblia diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desde que os desejos do teu coração não contrariem a palavra de Deus, porque você não pode usar a promessa de Deus contra a palavra de Deus. Segundo, verso 9, disse Josué: o Senhor é conosco, não temais. A nossa vitória não vem da nossa força, do músculo, do bíceps. A nossa vitória não vem de malhação. A nossa vitória vem do fato de que Deus está conosco. Se eu for para a direita, Ele está, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Para onde eu for, o Senhor está comigo. E finalmente, disse ele: querem vencer a síndrome?
Tão somente, verso 9, não sejais rebeldes contra o Senhor. Preste atenção. Você pode morrer de orar, você pode jejuar, você pode fazer todas as vigílias, todas as noites da semana, mas não haverá vitória no seu arraial enquanto houver na sua vida a erva daninha da rebeldia. A Bíblia diz que para Deus o pecado de rebelião é igual ao de feitiçaria. De modo que o rebelde consciente é tão pecador quanto o pai de santo. E esse foi o pecado de Saul. Saul era melhor do que Davi do ponto de vista moral. Saul não matou ninguém para adulterar com a esposa da pessoa, Davi fez isso. Mas Saul tinha uma diferença de Davi muito grande. Saul explicava pecado, Davi confessava. Quando Saul era confrontado, ele era especialista em jogar a culpa em alguém. Quando ele era apertado, ele dizia: a culpa foi do povo. Em outra ocasião disse: a culpa é de Samuel. Ele nunca dizia: a culpa é minha. Davi adulterou e quando foi confrontado disse: pequei, eu pequei, eu. E o Salmo 51 é o choro dele: tem misericórdia de mim, ó Deus, socorre-me segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu, disse ele. Os psicólogos chamam de transferência. E esse negócio começou lá no Éden. Quando Eva caiu, Deus chegou, falou com Adão, os dois já no pecado. Deus encarou Adão e disse: o que foi isso, Adão? O que foi que Adão fez? Transferiu. Disse: a mulher que tu me deste. Era como se ele dissesse: eu não inventei mulher, eu não fabriquei mulher. Tem alguma oração minha aí pedindo mulher? Eu não sabia nem o que era isso. Aí o Senhor veio, aproveitou que eu estava dormindo. Quando acordei, estava ela de lado. Olha aí no que deu. De quem é a culpa? Aí diz a Bíblia que Deus vai falar com Eva e diz: Eva, o que foi que houve? Aí Eva diz: a serpente. Foi ela. E só acabou ali porque não tinha mais ninguém. Só eram dois, a população da terra eram 2 pessoas. Senão a transferência. Você já viu um negócio para maquiar mais a culpa em termos de falso alívio do que achar culpados pelos nossos erros? Há pessoas que quando pecam começam um empreendimento de buscar culpados. Eu caí por causa de fulano, eu errei por causa de cicrano. Se tivesse... E aí vem um discurso. Você quer ser curado de uma síndrome de gafanhoto? Confesse. Finalmente, amado irmão, a terra prometida não é o deserto. Você não foi salvo para viver no deserto. A terra prometida é o lugar onde Deus quer que nós vivamos hoje em dia. Somos príncipes e não gafanhotos. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Somos príncipes e não gafanhotos. É hora de tapar os ouvidos às vozes agourentas do pessimismo e nos erguer em santa ousadia para uma vida vitoriosa. E hoje, quando você sair daqui, lembre-se de 3 coisas. Primeiro, você não é quem você pensa que é. Segundo, você não é o que os outros dizem que você é. Terceiro, você é o que Deus diz que você é. É isso que você é. Você comete enganos com relação a você, para cima ou para baixo. Para cima é soberba, para baixo é complexo de inferioridade. Os outros erram na avaliação que fazem. E Maxwell Maltz diz que olha isso aqui, 95% das pessoas têm algum tipo de complexo de inferioridade. Vamos vencer isso hoje à tarde, em nome de Jesus.
como eu vi uma vez num carro, um adesivo: não sou dono do mundo, mas sou filho dele. E aí tinha assim embaixo: é o fraco. É o fraco. Não sou dono do mundo, mas sou filho dele. De modo que, com saúde espiritual, assuma hoje à tarde o fato de que você veio aqui não para aprender a absorver derrota, mas para repudiar a derrota e ter vitória em nome de Jesus. Amém!